gravar também para que eles tenham depois da gravação, para que possam revisar. Então, bem-vindas todas, bem-vindos todos. Aqui vamos compartilhar aqui pantalla também para expressar um pouco o que vamos entregar hoje. Igual me gostaria que cada um escrevesse seu nome, a cidade onde está e qual é o principal objetivo de estar aqui, por favor. Escrevam aí no chat seu nome, a cidade onde estão nesse momento e qual é o principal objetivo para estar aqui. Você que te traz aqui, qual é a principal motivação que te traz martes por la noite, numa live. Aqui já somos mais de 30 pessoas, bem-vindas todas, bem-vindos todos. Les felicito por la determinação de estar aqui, por la decisão de estar aqui. E isso mostra um grande compromisso de vocês por seu crescimento personal, por seu bem-estar, por sua evolução. Querer escuchar algo novo, querer buscar algo novo para a sua vida. Não se quedar, digamos assim, no mesmo zona de conforto, né? A Sandra está desde Bogotá, Luz Esperança de Cúcuta, mover-me para avançar, Silva Bonilla puso evolucionar, Luísa Daza de Mosqueira, estamos cerquita, eu estou aqui em Cota. Quero fazer consciência de meu tempo e espaço, fantástico. Narde, de Bogotá, encontrar a forma de organizar meu tempo e minha renda para poder cumprir meus compromissos. Gladys Acosta de Medellín, encanto todos os cursos de Gundor, e esse tema especial me fascina. Luísa Ospina, Autogestión, super importante. Durley de Bello, Antioquia. Pilar Gomes de Medellín, quero aprender a melhorar, para melhorar. Muito bem, excelente. Sigam escrevendo, por favor, para que vayamos entrando em sintonia também. É uma charla participativa. Concepción puso, quero aprender a ser melhor para mim mesma. Excelente. A Adri estou em Cota, somos vizinhos, Adri. Excelente. Isso. Mari Reyes, de México. Meu objetivo é seguir aprendendo técnicas estratégicas para administrar a organização de meu tempo e espaço. Fantástico, excelente. Marina, eu estou em Sasaima, organizar melhor e ganhar tempo. Sim, Marina, que chévere que chegaste, alcançaste a chegar, que bueno. Excelente. Escriban en el chat, Miriam Zarate, Vereda, La Cortada, Yolombo, Antioquia, confirmar mi aprendizaje con Maricondo. Sí, excelente. Maricondo hace un trabajo muy bonito, es una de las referencias que utilizamos. Excelente. Entonces, vayan escribiendo, sigan escribiendo ahí, por favor, para que vayamos entrando en sintonía. Miguel Toro, qué alegría. Cordial saludo a desde Bogotá, mejoras de organización, espacio y tiempos. Excelente, Miguel. Sandra, me interesa el tema otimizar minutos de mi día a día. Quiero que me quede tempo livre. Acabo de estar apressurada. Sí, sí. Eso es algo muy importante, Sandra, muy importante. Entonces, eso, excelente. Sigam escrevendo, por favor. E vamos aqui compartilhar a pantalla mientras vocês vão escrevendo. Les invito a todos a ponerse cómodos, a apagar todo lo que pueda distraerse, desconectar todo lo que puedan distraerse. Entonces, vamos aqui compartilhar pantalla. Isso. Opa, descompartilhou. Aqui, vamos compartilhar pantalla. Sigam escrevendo, por favor, porque esses temas também nos servem para pontos de apoio para que vayamos ponendo em relação aos temas que vocês necessitam também. Bueno, el Tao del Tiempo es una metodología que yo crié en el año 2004, más o menos. 2004 comencé como el diseño. Na verdade, foi eu estava meditando e de pronto me vino assim um mapa mental, ou seja, toda uma estrutura de um taller, porque eu estava meditando e eu medito há mais de 30 anos
estava meditando e me vino como uma visão de como criar uma metodologia que fuera individual, que fuera intuitiva, que fuera sensible com cada persona para a organização do tempo. Então, vino todo o esqueleto do Tao del Tiempo. O Tao del Tiempo tem várias partes, né? Ou seja, ele inicia desde a parte da organização de los espaços, né? Que hoje é o tema principal, que vamos falar bastante sobre isso. Pero trabaja também o biorritmo, trabaja também a elevação de energia, aprender a cerrar ciclos, como conhecer as ventanas de tempo e equilibrar os espaços personais de agenda, ou seja, como construir uma agenda equilibrada, como construir agendas criativas, como eliminar os procrastinadores, como eliminar os ladrones de energia no trabalho, os ladrones de tempo. Enfim, há várias coisas muito interessantes que trabalhamos, as prioridades do alma, que são as prioridades essenciais, como definir as prioridades essenciais. E, bueno, são várias coisas que trabalhamos no Tao del Tiempo. Pero hoje vamos falar de uma parte específica, que é como conquistar a ordem e a harmonia em tu hogar ou oficina, né? Pode ser qualquer espaço tuyo, com o maratón Tao del Tiempo. E ao final vou lhes explicar o que é o maratón Tao del Tiempo. Então, dentro dos antecedentes, digamos assim, de construção do Tao del Tiempo, uma das coisas que mais me marcou dentro de meus estudos foi o estudo das polaridades. Me inquietava muito porque que uno, em um determinado momento, tem todo ordenado, em outro determinado momento tem todo desordenado, por exemplo. Hablando especificamente dos espaços físicos. Então, eu hice um experimento com meu irmão. Nós estivemos durante uma semana em ordem total dentro de um apartamento, uma semana de desordem total, de caos completo, e depois uma semana de ordem completa. Ou seja, foi uma experiência marcante, foi uma experiência muito interessante. Ou seja, como estar entre as polaridades permite uno encontrar, digamos, um ponto de equilíbrio, digamos assim. Então, foi muito interessante isso. E durante vários momentos de minha vida, eu he observado que todo o que eu trago para vocês vem de minha experiência, né? Às vezes, uno está com, digamos, uma sensibilidade melhor para manter todo o ambiente equilibrado, e há momentos que uno não está com uma sensibilidade tão boa e todo se transforma num desordem. E há também um tema de compartilhar espaço, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos, bueno, já estão um pouco mais grandes. Quando Nardi ver eles agora vai se assustar. Sarantarian já está com 19 anos e o Felipe Jauar já tem 15. Pero quando eram niños era como impossível tu manter ordenado o espaço, digamos assim. Os niños, a natureza é hacer todo um caos e, bueno, o sea, hace parte del lugar, ¿no? O sea, me parece que isso é natural e é uma oportunidade para uno também fluir, né? Como relajar e encontrar o centro, a ordem dentro do desordem. Então, comecei a compreender que a ordem começa desde adentro e há uma conexão da ordem externo, da ordem interno. Então, isso foi uma aprendizagem muito interessante. E logo comecei a estudar diferentes tendências, como materiais, como personal home. Bueno, o Feng Shui eu estudei há mais ou menos 20 anos. Eu estudei Feng Shui. Feng Shui é uma metodologia oriental que trabalha da energia de los espaços. É muito bonita e habla das coisas muito interessantes. E, obviamente, fui estudando outras coisas associadas, como, por exemplo, sobre as linhas energéticas que passam sobre as casas, os lençóis de água, as linhas eletromagnéticas,
sea, toda a energia eletromagnética que agora está muito candente o tema, digamos assim. Há muitas coisas sobre isso e é interessante uno conhecer, né? Por exemplo, se tu tens uma antena repetidora a 500 metros de tu casa, isso genera uma oscilação eletromagnética muito forte, ou seja, não é saudável para ti, digamos assim. E tanto que no todo o tempo nós temos várias recomendações, por exemplo, apagar o Wi-Fi, não ter aparatos eletrônicos no quarto, coisas assim que são interessantes, né? Então, esses são alguns elementos que queria trazer assim inicialmente para que vocês vayam conhecendo. Quero lhes mostrar um estudo que me parece muito oportuno, né, para o tema que estamos tratando hoje. Discover Hammer Help hizo um estudo com mais de 2.000 pessoas e observou que 59% das pessoas sentem que o desordem e o espaço sucio generam estresse e que a organização proporciona sentimento de controle sobre suas vidas. Então, isso mostra uma importância fundamental para termos um espaço harmônico entre nosso hogar e nossa oficina, incluso para o rendimento. Há estudos que mostram que os empregados que têm, digamos assim, uma harmonia dentro de seu espaço têm maior produtividade. Você tem uma mente mais clara para ser produtivos. Um grupo B, que é o grupo naranjo, 37%, as pessoas se sentem deprimidas com a desorganização da casa e tentam manejar a organização da melhor maneira possível. Enfim, 96% da gente sente que realmente é importante generar na casa um espaço harmonioso. E apenas 4% consideram a perda de tempo e desordem. Então, e seguramente cada um de nós tem essa consciência, né? Que o desordem do ambiente genera um desordem mental, que genera distúrbios emocionais, incluso. Fíjate na pandemia como disparou a quantidade de violência intrafamiliar, a síndrome de estar arrinconado, pero não só isso, o próprio estar no mesmo espaço e esse espaço, como estar nesse espaço de uma maneira harmônica, não? Generou bastante movimentos internos. Então, o espaço onde vivimos é muito importante para que nós tenhamos autoestima, tenhamos paz, tenhamos tranquilidade, né? E esse desordem pode nos trazer, em uma medida ou outra, maior suscessibilidade, irritação, frustração, e a largo prazo pode trazer estresse, depressão. Então, é importante, né, compreender que nós, em nenhum momento de nossas vidas, recebemos um treinamento para isso, né? É importante compreender que, às vezes, pensamos que isso é intrínseco. Ah, não, ordenar, isso é muito básico, isso, para que uno fazer curso, para que uno ter uma metodologia para ordenar o tempo, ou para que ordenar o espaço, para que essas coisas, mas são coisas absolutamente básicas e fundamentais, pero nunca hemos tenido, digamos assim, um treinamento para isso. Muitas vezes, nosso padre, nossa madre, não sei, tinha sua metodologia. Por exemplo, meu padre tinha sua forma, né? Ele era meio acumulador, então, no teto de sua casa, ele guardava quantidade de coisas, e quando faleceu, nós fomos ver e havia coisas incríveis aí. Minha mamá tinha sua forma de ordenar, digamos assim, e bueno, o sea, como somos 3 homens em la casa, tinha uma muchacha, a muchacha hacía todo, então uno não tinha o treinamento assim também de uno manter um certo ordem, digamos assim. Com a vida uno foi aprendendo, pero inicialmente isso não era tão natural, digamos assim. Então, cada um de nós tem uma história personal, tem um modelo, né? Um modelo, um paradigma que hemos construído, digamos assim, de ordem.
E não existe, digamos assim, uma ordem estándar. Pode ser que a ordem minha seja diferente da ordem de Nardi. O importante é que Nardi esteja contenta com seu modelo e que esteja harmônico seu modelo. Ou seja, que ela se sinta que esteja tranquila com sua ordem, né? Isso é o importante. Então, não podemos como juzgar, criticar, condenar a gente, né? Incluso a Miriam Zarate estava falando aqui no chat sobre uma japonesa que incluso tem várias séries em Netflix que ela ensina um método que chama Kumari. Se chama Marie Kondo, a japonesa, Marie Kondo. Marie Kondo é um exemplo maravilhoso, né? Como todos ou pelo menos a cultura japonesa nos transmite, primeiro de harmonia, de ordem, mas ela é extremadamente respeituosa. Ela, por exemplo, se vocês vão e mirem as séries dela, ela entra nessas casas dos norte-americanos que são acumuladores por excelência, ou seja, se nós pensamos que somos acumuladores ou desordenados, vocês vão ter um choque quando veem esses programas. Ou seja, tinha um programa que tinha uma senhora que puso as roupas dela em cima da cama e, sem exagero, chegou no teto a quantidade de roupa que tinha e de pronto Maricondo entrou na zona de cajas ou na zona del garaje num caos, ou seja, é um nível superior. Mas essa senhora entrava com a mesma simpatia, mesmo respeito. Ou seja, ela não entrava para juzgar nem criticar, ela é super respeituosa com o outro, digamos assim. Então, isso é muito bonito. Então, uno não juzga, não critica em relação a isso, pero cada deve encontrar sua forma. E como algumas de vocês falaram, isso é um tema de autorresponsabilidade também. Autogestão, falou Luísa, certo? Esse é um tema. A autogestão começa com a autorresponsabilidade, né? Ou seja, o autoliderazgo. Eu sou líder de minha vida. Então, eu sou responsável por minha vida. Eu sou responsável por lo que está ocorrendo em minha vida, os resultados que estão ocorrendo em minha vida. Então, é muito importante compreender isso, que eu sou responsável por lo que ocorre em minha vida. Então, quais são os desafios maiores que temos para manter a casa ordenada ou para ter um espaço ordenado? Me gostaria de escuchá-los um pouco. Quais são os desafios que vocês têm para que deixem a casa, que transformem a casa num ambiente harmônico, ou num santuário sagrado, ou num ambiente sagrado, né? Depois vamos falar um pouquinho sobre sagrado, o que significa sagrado. Pero quais são os seus desafios? Quem lhe gostaria de compartilhar? Quem lhe gostaria de compartilhar quais são os seus desafios? Uno por vez, não todos ao mesmo tempo. Fíjate, Gundor, que ahorita que estabas hablando del estudio que hiciste con tu hermano, es cierto eso que comentas, o sea, a mí también a veces tengo largos estadios en los que tengo todo bien organizado, súper organizado, y de repente, no sé en qué momento, me empieza a entrar el caos poco a poquito y de repente ya otra vez vuelvo a darme cuenta, pero no sé ahí cómo se le puede hacer. Porque Gracias, tú comentabas Mari. lo que hiciste, pero no, ¿cómo puedo mantener siempre la misma línea? Esa es la parte que sí me gustaría, Perfeito. si me puedes contestar. Sí. Excelente, vamos entrar nesse tema. A Luísa levantou a mão, Luísa, se queres compartilhar. Claro que sí. Muchas gracias, Gundor, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar en este espacio tan importante. Y bueno, un reto que creo que ha venido siendo para mí es como el ir más hacia lo minimalista y de alguna forma también tener desapego con las cosas. Creo que la vida me ha enseñado en estos últimos tiempos sobre el desapego y eso me ha mostrado también un tema en la organización, ¿no? En tu casa, en lo que convive contigo.
Así que bueno, para mí el reto es lograr, lo he venido haciendo, la verdad que he venido haciendo una limpieza de cosas que no necesito, libros que ya he leído, porque a veces los acumulamos y de verdad que creo que hasta rotar la energía es bueno, ¿no? Entonces cuando donas la ropa que ya no utilizas, es un ejercicio importante y en lo personal mi reto ha venido siendo eso y quiero llegar a ser lo más minimalista posible. Ahorita de hecho estoy conectando más con las plantas, teniendo lo necesario, porque también cuando nos llenamos de cosas pienso que es esclavizarte, no solo en el tema de organización, sino también de llenarte de cosas que finalmente sí nos llevan a un apego, ¿no? Así que bueno, ese es como mi reto, lograr esa esencia minimalista o simple cada día, y creo que más también es por una conciencia de que tenemos un transitar humano, una experiencia humana de alguna forma limitada en esta bella experiencia llamada vida, que creo que hay que darle mayor importancia a otras cosas. Así que bueno, he tenido una serie de experiencias que me han llevado a esto que les estoy compartiendo hoy, pero bueno, ese realmente es como mi reto personal. Gracias. Gracias, Luisa. Muy amable. Sí, eso Gracias. que tú dijiste es súper importante. Es un proceso, ¿no? Es un proceso, o minimalismo é uma tendência muito bonita, né? Invito também a todos, quem quiser buscar minimalistas em Netflix, tem também várias séries, e é muito interessante o que eles fazem. Eles trabalham toda uma cultura de uno viver com o mínimo, né? E realmente viver com o mínimo nos libera de muitas coisas. Por exemplo, tu tendo uma casa gigante, né? O simples hecho de tu pensar que tu tens que limpar essa casa, ordenar, e frequentemente isso vai passando o tempo e é agobiante também. Então, é muito importante isso. Falando um pouquinho sobre o que dijo Mari Redes, né? Realmente nós temos estados, nós temos picos em relação a isso que tem que ver com nossa mente. Depois vamos falar mais sobre isso, sobre a relação do externo com a mente. Gladys puso no chat, manter el orden, ha sido el desafío para Gladys. Sí, muchas veces no es solo limpiar, arreglar, es crear un modelo que sea funcional y que tú puedas mantener. Eso es cierto, Gladys. Luisa Daza puso, tengo demasiadas cosas y poco tiempo. Sí, eso es un poco lo que dijo Luis Ospina, el minimalismo es fundamental también, de uno aprender a desapegar para tener menos cosas, porque no final uno se va, né? Todos vamos morrer, isso é seguro. E que passa com todo o que deixamos, digamos assim? Sandra, depurar e manter. Sim, super. Bueno, esse é, digamos, seu desafio, né? Depurar e manter. Lina Osório, seria bueno os comentários, perguntas ao final, ok? Concepción, mi desafío es acabar con un cuarto en casa que hay muchas cosas que hemos organizado muchas veces, pero aún si disminuye, no acabamos. Nos falla el despego, de ahí el desorden. No entendí muy bien ahí. ¿Desapego será? No sé. Nardi, mi desafío mayor es lograr enfocar-me para cumprir todas as tarefas, sem que me genere tensão e sem cumprir com meus deveres. Sinto que meu reto é ordenar o tempo, Adri. Perfeito. Muito bem, vamos seguir aqui, então, né, com a diapositiva. Alguns de los desafios mais grandes que temos como seres humanos, né? O primeiro é compreender que somos seres de hábitos. Nós adquirimos hábitos, replicamos hábitos e nos quedamos escravos de los hábitos. Por lo tanto, para generar uma transformação, devemos reprogramar os hábitos. E para isso se requer disciplina, requer como uma força de vontade para generar um caminho dentro do cérebro. Ou seja, os hábitos a nível neurológico se generam através de uma conexão que deve ser repetida, digamos, essa conexão. É como se eu subir a uma montanha e não há caminho.
Então, as primeiras vezes que eu vou subir a montanha vai ser muito desafiante, não? Porque eu vou ter que abrir caminhos sobre o mato. Pero se eu vou subindo todos os dias, isso vai abrindo um caminho, certo? É a mesma coisa dos hábitos. Então, todo se resume basicamente em cambiar hábitos que não são valiosos para nós outros em hábitos valiosos para nós outros. Então, é muito importante para isso conquistar a disciplina. Outro desafio que muitas pessoas me expressam é a convivência, né? Porque a convivência nos conlleva, cada um tem seu mundo, e às vezes o modelo de organização meu é diferente do modelo de organização do outro, às vezes não é fácil fazer acordos, em todas as áreas comuns, às vezes é uma loucura, né? E o hogar, em geral, tem algo, né? Que é um pouco ingrato, por exemplo, as senhoras que trabalham na casa ou as amas de casa, né? Hacen e não se vê, digamos assim, não é como um trabalho que uno entrega e uau, que bonito, né? Não, uno hace e quando vê, como dijo Mari, passou um par de horas, já está todo vuelto nada, né? É como o Mr. Increíble na película Los Increíbles. Será que não podem deixar ordenado um pouco? Ele habla em alguma parte aí do diálogo. Então, esse é um desafio importante de como coordenar esses acordos, como compreender isso, né? Que há momentos que temos que fluir também. E como compreender a ilusão do controle. O sea, ¿qué significa a ilusão do controle? Queremos que o outro haga o que pensamos que deve ser. Pero muitas vezes o outro quer fazer outra coisa ou tem outro paradigma, outra consciência, ou seu modelo mental necessita um espaço de outra forma, não? Porque eu he observado que às vezes a gente necessita como desordenar também. O sea, a gente necessita quebrar um pouco o esquema. Por isso que eu digo que às vezes uno necessita o desordem para depois, o caos, para depois começar a ordem. Uno necessita quebrar um pouco o modelo, entende? Salir um pouco do modelo. Então, por isso que é bom uno relajar um pouco em relação a essa obsessão por el ordem, para logo encontrar um modelo, né, que uno pueda manter harmônico. Então, esse é um elemento muito importante que eu he observado na psique humana, né? Às vezes uno necessita o desordem, digamos assim, de alguma maneira. Outra coisa importante, como eu lhes dije antes, nadie nos treinou, não fomos treinados, não há um curso no colégio, não há um curso na universidade. Nossos papás de pronto ensinaram o que podiam ensinar, mas não há uma metodologia que diga, metodologias para personal home. O sea, atualmente há várias metodologias de personal home, não é só o Marie Kondo. O sea, há várias. Há metodologias de Feng Shui, há metodologias de vários elementos que podemos trazer. Então, pensar que não é necessário uma metodologia, que não é necessário um treinamento, que não é necessário um curso, não é uma sabedoria. A Adri está falando, interessante pensar que necessitaríamos o desordem e o caos. Sim, Adri, é algo interessante, porque em determinado momento necessitamos liberar-nos também, digamos assim. E, por exemplo, Marie Kondo, no início, ela incentiva que uno haga um desordem, digamos assim. E logo uno começa a ordenar, sacar, botar e fazer todas as coisas. Pero essa visão eu he tenido também com a experiência e com várias pessoas que eu he trabalhado a nível de coach. Eu he visto que necessita quebrar a casilla também, necessita quebrar o esquema, para logo encontrar sua ordem natural. E aí nós teremos um biorritmo e uma ordem natural. Então, encontrar essa ordem. Então, é romper um pouco os esquemas. Outra coisa interessante é encontrar esse modelo funcional para manter. Ou seja, pode ser que o modelo funcional para manter seja o tu modelo, seja o que tu sintas que funciona, digamos assim. Não o que tu vayas importar de um personal home ou
de uns organizadores que tu compras em Miniso ou em Home Center, não sei. Ah, não, eu vi aqui uns vídeos e vou comprar uns organizadores e pongo os organizadores, ou vou dobrar a roupa estilo maricondo em quadradito. Não, pode ser que tu modelo funcional seja outro. Ou seja, então é interessante buscar um modelo, mas é importante explorar o modelo que já há. Isso vai te ajudar como a avançar, digamos assim, nisso. E dentro da metodologia que nós traemos, nós buscamos recompilar, primeiro, técnicas de personal home, ou seja, técnicas de metodologias de organização de espaços. Ou seja, para que tenha uma ordem, porque eu vejo que na maioria da gente se ahoga na tentativa de criar um ambiente sagrado, né? Por que eu falo ambiente sagrado? Eu tive a oportunidade de fazer um curso há como 20 anos. De pronto, uma das pessoas que estava aqui, a Luz Esperança Castro, ha assistido esse curso com o Seeking, magia cerimonial, e ela falava muito da energia do lugar, de como transformar o lugar onde vivíamos em um ambiente sagrado. Então, foi a primeira vez que eu escutei esse conceito de como uno poner a energia em cada coisa. Por exemplo, como manter a energia em tu roupa, como manter a energia em tus cobertos, ou as coisas que tu trabalhas, como agradecer, como honrar. Então, Maricondo trabalha, por exemplo, ela faz uma prece antes de começar todo o trabalho, pedindo permisso para os guardianes do lugar, né? E me parece bonito isso, que uno tenha um respeito também por as energias, porque os físicos quânticos falam que todo é uma energia. Todo isso aqui é uma energia, isso parece sólido, mas não é sólido, entende? Então, é importante compreender um pouco isso também. Mas o personal home é um conjunto de metodologias para que tu organize a casa sem ahogar-te dentro do intento, né? Porque muitas vezes começamos a fazer algo como um ginásio. Ah, terminou o ano, vamos começar esse ano novo com ginásio, então tu te inscreve na academia e tu vas 2 horas por dia na primeira semana, na segunda semana 1 hora por dia, na terceira semana vai 3 dias e na quarta semana já não vai mais. Então, aqui é o mesmo. Pode ser que, se não temos a metodologia adequada, se não temos o apoio adequado, pode ser que nos ahoguemos no intento. Outro elemento interessante é o Feng Shui. O Feng Shui é um conjunto de técnicas que nos ajudam a generar uma energia saudável no espaço. E o Feng Shui é tão amplo que vai te ajudar com a prosperidade, vai te ajudar com as relações, porque, segundo o Feng Shui, cada zona de tu casa representa uma parte de tu vida. Então, existe uma zona de tu quarto que representa as relações. Existe uma zona de tu quarto que representa a prosperidade. Então, tem uma zona de tu quarto que são os benefatores. São 9 zonas. Então, tu haces o mapa, ou baguá. Baguá significa mapa. Então, tu pones o mapa em la casa e mapa no quarto e vai harmonizando os espaços para que tu tenhas mais prosperidade, mais felicidade, mais sabedoria, mais conexão com os protetores. Enfim, Feng Shui é muito bonito e há coisas muito práticas que podemos fazer. Como, por exemplo, não deixar o banho aberto e a taça do banho aberta, senão toda tu prosperidade vai por la taça do banho. Algo simples. Pero muitas vezes temos um quarto com banho e deixamos a porta do quarto aberta. Então, se tu vas meditar com a porta aberta, já se foi a energia. Essa é a energia Qi e a energia Cha. Então, isso é o Feng Shui. Obviamente, tem muita coisa para falar sobre o Feng Shui. Outra coisa importante é as energias, né? Eu, durante muitos anos, estive em treinamento dentro de Cóndor Blanco, né? Sigo em Cóndor Blanco como instrutor. E em Cóndor Blanco hemos aprendido muito sobre técnicas de purificação energética, saumérios, como proteger os espaços, como purificar os espaços.
Entonces, uno transformar o espaço de uno em um lugar com uma energia saudável é fundamental para que uno pueda estar tranquilo, para que uno pueda reponer as energias. Por exemplo, se tu dormes mal, tu nunca estás 100%, o nível energético tu nunca vai estar bueno. Então, há pequenos tips, pequenas técnicas para tu adequar o espaço para que tu durmas bem, para que tenhas uma energia saudável no espaço. Então, isso é muito importante também. Ter uma matica de ruda, de romero na entrada da casa, ter lavanda em tu quarto, são pequenas coisas, mas fazem uma diferença tremenda. E outro conjunto de técnicas que vem da programação neurolinguística também é tu reprogramar o subconsciente através de meditações e através de afirmações. Ou seja, há muitas técnicas que nos ajudam a transformar, digamos assim, o mindset, porque manter o espaço físico e a ordem na oficina não é só externo, há que cambiar o mindset interno. E para cambiar esse mindset, se necessita ser algo mais, entende? Há uma conexão entre o espaço físico e a parte interna. Então, muitas vezes necessitamos sanar o interno para que o externo esteja harmônico. Ou transformar um ambiente externo harmônico vai nos ajudar a recuperar a paz interna. Há um doble sentido aí, ou seja, uma doble via. Tu podes começar por aqui ou tu podes começar por aí. Mas às vezes é necessário começar por aqui, às vezes é necessário começar por allá. Então, é muito interessante, né? Dentro da metodologia que vamos trazer, dentro do maratón tal del tempo, nós trabalhamos também o subconsciente, trabalhamos também o mindset. Porque se não trabalhamos o mindset, provavelmente não vai ser duradouro a transformação que tu queres, não vai ser duradouro esse câmbio que tu queres. Então, dentro da metodologia de tal del tempo, a metodologia de organização dos espaços, é muito importante a decisão primeiro. Primeiro, uma decisão firme. Eu quero transformar meu espaço em um lugar maravilhoso e vou avançar até que termine isso. É muito importante a decisão. E a decisão, muitas vezes, vem da incomodidade. Ou seja, vem de dar-se conta de pedra del zapato. Ou seja, vem de chegar ao fundo do poço. Muitas vezes nós necessitamos chegar ao fundo do poço, necessitamos chegar, já me mamei, já cansei de viver assim, quero um câmbio. Então, el ser genera um chamado para dar-se conta e uma transformação. E aí se genera uma decisão de transformação. Então, isso é muito importante. Porque aí podemos fazer um ponto de quiebre. Podemos fazer uma transformação de um patrão que hemos tenido durante muito tempo. Por isso que as crises são boas. As crises nos levam ao ponto de quiebre. E há algo importante aí. Quanto tempo nós perdemos buscando as coisas, limpando as coisas? Ou seja, quanto tempo de nosso dia, quanto tempo de nossa semana, quanto tempo de nossas vidas fazemos isso? E não logramos avançar muitas vezes, não logramos generar a harmonia em relação a isso, ou estamos estressados em relação a isso, né? Quanta energia perdemos? Então, não é um tema menor, há que dar sua devida importância. O passo número 2 é, uma vez que já tomamos a decisão, é integrar uma metodologia e avançar dentro dessa metodologia, compreendendo a natureza da mente, compreendendo que há que cambiar o mindset. E o cambio desse mindset ocorre quando hacemos o ordenar, o meditar e o manter. A Adri puso, a menina me ensinaram que as crises só generam crescimento. A mim de niña me ensinaram que as crises só generam crescimento. Fantástico, Adri. Te ensinaram super bem. Porque a crisis vem, a raiz da palavra crisis vem de oportunidade. A raiz etimológica da palavra crise. Então, é uma grande oportunidade para transformarmos. Podemos tomar a crise de uma maneira negativa ou de uma maneira positiva, mas depende de ti.
Entonces, el cuarto paso es generar una espiral en ordenar, meditar, mantener. Ordenar, meditar, mantener. ¿Por qué meditar? Porque o meditar vai te ajudar a manter o ambiente harmônico. Ou seja, se tu meditas, se tu desaceleras, se tu trabalha tu paz interior, tu vai ver que isso se refleja no exterior também. É algo conectado, digamos assim. Então, para isso, né, que podamos criar e construir ambientes saudáveis, ambientes sagrados, né? Ou seja, sagrado, eu digo, vai mais allá do funcional, vai mais allá do harmônico. Tem uma magia. O seja, o sagrado é um ambiente assim que te genera uma energia, te genera uma paz, né? E que lindo, nós temos um espaço onde entramos e me sinto tranquilo, né? Como ter um sítio de poder. Ou seja, por exemplo, ter um altar no quarto onde tu puedes meditar todos os dias e ter tu sítio de poder, né? Então, os 4 passos, o primeiro passo é a meditação, desacelerar-se, meditar. O segundo passo é fazer afirmações de uma maneira sistemática. O terceiro passo é implementar o plano de ação, porque uno faz uma estratégia e implementa o plano. E o quarto passo é seguir essa metodologia que nós integramos dentro de nós. Né? Então, é isso que vamos fazer no Maratón Tao del Tiempo. O Maratón Tao del Tiempo vamos fazer 15 dias de uma metodologia para que tu puedas transformar o mindset interno e harmonizar o espaço externo. Pero não só harmonizar, criar um modelo funcional e transformar no ambiente sagrado, energeticamente. Então, é isso que buscamos. Obviamente, em 15 dias, pode ser que não logremos terminar todo, pero vamos plantar bases para que tu puedas generar essa transformação que tu queres e cambiar completamente a forma de ver o mundo, porque quando tu genera uma transformação profunda a esse nível, tu cambias muitas coisas. Provavelmente tu vais ter muito mais tranquilidade, visão, concentração, menos estresse. Ou seja, vai estar muito mais tranquilo em general. E aqui vem alguns dos passos que vamos implementar. Por exemplo, donar e descartar. É uma das coisas mais universais, todos falam sobre isso, né? Se nós queremos atrair energia Chi, que é a energia positiva, temos que liberar a energia estancada. Então, é importante donar roupas que não usamos, ou incluso contar 1, 2, 3, donar. 1, 2, 3, donar. Essa é a técnica do guerreiro, para trabalhar o desapego. Essa é muito boa também. Da limpeza, incluso vamos fazer técnicas xamânicas para limpar, não é só a limpeza estándar, para limpar as lavas energéticas, energias que estão por aí. Aunque uno não vê, estão. Então, é bueno como, por si acaso, hacerlo, né? Apresentar alguns produtos organizadores para que vocês tenham um modelo funcional melhor. Identificação de grupos, vamos como apoiá-los a harmonizar, criar harmonia nos espaços, generando organização por grupos. Implementação de métodos de personal home, para que tu puedas criar. Esses métodos nós só vamos fazer passo a passo, né? Ou seja, eu he observado que muitos de nós não têm o tempo para ordenar, digamos assim, não têm o tempo. Pero o tempo é prioridade, entende? O tempo, não somos escravos do tempo. O tempo não existe, na verdade. O tempo depende de nós, digamos assim. É como o conejo del personagem de Alicia no País das Maravilhas. ¿Ya observaram como é o conejo de Alicia? ¿Se acuerdan desse personagem? Sempre correndo, sempre acelerado, estou atrasado, mas não sabe para onde vai.
Nós somos assim, somos como conejos. Estamos sempre correndo, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Não paramos, não paramos. Sim? Estamos em modo estresse todo o tempo. Como se tivesse um dinossauro atrás de nós outros, como se tivesse um tigre. Por isso que é importante desacelerar, por isso que é importante respirar, por isso que é importante meditar, por isso que é importante, tenho afã, vou despacio. ¿Eh? Entonces, listo, tenemos afán, pero ¿para dónde vamos? ¿Sí? Entonces, usar logos, etiquetas, é uma estratégia válida que vamos sugerir. Então, vamos utilizar essa espiral acá para trabalhar a parte funcional do personal home. Pero, además disso, vamos utilizar dinâmicas em grupo, ou seja, vamos abrir um grupo de WhatsApp exclusivo para esse trabalho. Todos os dias eu vou entregar um áudio de motivação, vou entregar também meditação, uma afirmação para que tu hagas 8 vezes diárias mínimo. A afirmação vai programando tu mindset. Todos os dias vamos fazer uma parte do espaço. Se é tu casa, todos os dias vamos fazer uma parte. Vamos começar com 1 hora diária. Vão haver momentos que vamos dedicar 2 horas diárias. Mas a ideia é não dedicar mais do que 2 ou 3 horas diárias, dependendo de tua disponibilidade. Ou seja, máximo 2 horas e os fins de semana vamos poner uma carga um pouco maior, para que tu tenhas a harmonia. Vamos começar por blocos, por zonas, por espaços. Vamos fazer uma metodologia passo a passo. Vamos assignar uma dupla. Então, a dupla vai te apoiar também. A dupla vai te motivar. O material de apoio, vamos contar também com 2 lives extras. Ou seja, uma live vou falar sobre como criar um espaço sagrado para dormir melhor. Ou seja, um espaço onde podamos como entrar profundo dentro da experiência do ensueño, tips de personal home. Na outra live vou entregar Feng Shui, ou seja, uma classe completa de Feng Shui para que vocês possam aplicá-lo e como introduzir dentro do maratón. Os áudios de apoio vão ser divididos em 2 partes. Uns áudios com as instruções do dia e outro áudio com a parte mais de reprogramação do mindset. As instruções sempre vamos entregar no dia anterior. Então, no grupo de WhatsApp, vamos entregar no dia anterior, às 8 da noite, as instruções para serem implementadas no próximo dia. Esse maratón nós vamos começar no próximo dia 3. O dia 3 é o próximo sábado. Então, vamos começar um fim de semana. Isso vai nos dar a oportunidade de começar de uma maneira firme, digamos assim. Nós vamos terminar com um saumério. Vamos fazer um saumério no espaço energético. Vou lhes ensinar também como criar protetores energéticos no espaço. Ou seja, como criar elementos de proteção no espaço. Vamos ter também espaços para sugerir materiais, comprar elementos, por exemplo, um espejito octagonal, baguá, para a entrada da casa, ou ativadores de flautas, ou ativadores de vento. Ou seja, há muitos ativadores energéticos. Por exemplo, na zona de las relações, o que devemos poner no quarto ou na casa para o Feng Shui. Então, vamos dar espaço para isso, para que vocês possam adquirir esses ativadores, mas as lives vão ser gravadas também, e as pessoas que fazerem o maratón vão ter direito a essa gravação. Então, essa é basicamente a metodologia que nós vamos entregar. ¿Por que participar? Por todo isso que acabamos de falar, ou seja, alcançar solo um estado de harmonia e transformar
nuestro espacio, no hemos podido durante toda la vida. O sea, muchas veces estamos correndo atrás de nuestro propio rabo, ¿no? Entonces, a Adri puso, ¿cómo se armoniza cuando tenemos animales? Ah, hay técnicas también para trabajar con los animales. O sea, para tener claro, o sea, hay animales que unos son peores que los otros, pero, por ejemplo, hay veterinarios que hablan con animales, pero hay cosas que podemos hacer también para trabajar con los animales. Si hay toda una metodología, Adri, podemos compartir. ¿Por que participar de uma metodologia como essa? Justamente por isso, porque não temos metodologia, né? Muitas vezes não temos a motivação, porque se não entramos em algo como isso, assim, de todos juntos, quando vamos fazer isso? Quando? Ou seja, requer uma força de vontade imensa, mas não só isso, requer uma metodologia, requer um apoio. Então, não temos a metodologia, não temos a motivação, não temos a disciplina. Se queremos ter resultados diferentes, como dijo Einstein, temos que hacer algo diferente, que hace pensar que haciendo lo mismo, actuando de la misma forma, vas a tener resultados diferentes. Não vas a tener resultados diferentes, muito difícil. Então, aqui entregaremos um método passo a passo para alcançar esse objetivo. O apoio do grupo é fundamental, vamos todos juntos, um motiva o outro. Vamos poner foticos aí de como está quedando a ordem nossa, ordenei meu espaço, mira a foto. Isso é muito chévere, porque é como o apoio social. Isso nós nos sentimos solos. Que uma coisa é, eu vou ordenar meu espaço, eu solo contra o mundo. Outra é, eu vou ordenar meu espaço apoiado. Esse é completamente diferente. Então, o desordem genera estresse, falta de concentração, tristeza e angústia. O espaço físico tem uma energia acumulada de meses, anos, e não vemos. Então, liberar essa energia vai fazer que estejamos mais felizes, sejamos mais prósperos, que tenhamos mais claridade mental, né? Então, isso todo nós vamos trabalhar nesse maratão de 15 dias que vai ocorrer a partir do dia 3 de junho e vai hasta dia 18 de junho, que é um domingo. Nós vamos trabalhar 3 fins de semana, tem 2 puentes, então vai nos servir os puentes também, pero é uma grande oportunidade de fazermos algo transformador em nossas vidas. Estou aberto a perguntas. Quem lhe gostaria de perguntar? Alguma dúvida sobre algum dos temas que entregamos? Perguntar sobre o maratón. Antes de entrarmos aí na parte de la inversión e de la buena noticia, les tenho aí um grande regalo. Tem alguma pergunta? Como vamos hasta agora? Como estamos? Narde, ok? O resto está muito silencioso. Estamos aí? Oliva, ¿está tudo bem, Oliva? Oliva, soy de acá de Bello, de Niquía Parte Baja. Me parece, profe, me parece muy interesante, de verdad que yo necesitaba a montón ese curso. De verdad que sí. Chévere. Me parece muy claro, se explica muy claro, me parece que explica muy clarito, pues, como todo en su punto. De verdad, estoy muy contenta. Muy contenta con el curso. Sí. Excelente, Oliva. Entonces, aquí están me preguntando... Acá me estoy cuidando de una úlcera. Hace 15 días se me estrangularon 2 úlceras. De pronto usted me ve aquí como tan cómoda en esta cama, pero es porque se me estrangularon 2 úlceras hace 15 días. El 13 de mayo se me estrangularon 2 úlceras en el esófago. Entonces estoy acá cuidándome y estoy logrando la oportunidad de recibir este curso tan importante. Excelente, Oliva. Juiciosa aí para recuperar-te bem. Sí. Bueno, qué bueno. Qué bueno que salió bien Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. Sí. Y bueno, esa es una charla que estamos entregando como de introducción, ¿eh? Y la invitación, obviamente, que ustedes participen del maratón todo el tiempo.
A Sandra está perguntando, ¿son todos los días? Mira, ustedes definen sus horarios. Yo entrego las instrucciones en el día anterior y tú defines el horario que tú quieras implementar, ¿entiende? Entonces, no es un horario fijo que vamos nos encontrar, no. Con excepción de las lives. Las lives, sí. Vamos nos encontrar 2 días durante los 15, donde vamos estar juntos, sacar las dudas. São lives largas, vamos trabalhar 1h30 mínima em cada live. Entonces, hace parte del curso del maratón, essas lives. Se não podemos Sí, participar um dia, como se hace? A Marina está dizendo. Não há nenhum problema, Marina. Ou seja, se tu não alcança a cumprir um dia, tu podes no outro dia ser acumulado, entende? Ou seja, sí. não é que se eu perdi um dia, já não posso fazer mais nada. Não, simplesmente no próximo dia intenta recuperar o dia anterior e no outro dia haga os 3 dias, se tu não Ah, cumplisse qué os bueno, 2 dias. Então, qué bueno. em nenhum momento vocês vão... eu he visto, digamos, eu sou especialista em retos de 12, de 21 dias, de 15 dias, e algumas pessoas me disseram, não, há retos que sacam a gente, no reto de vocês não saca a gente. Não vamos sacar a gente. Você não necessita. Cada uno vai a su ritmo, digamos assim. Não há problema. Qué bueno, profe. Isso. Então, bueno, existe uma inversão para participar do programa. Na inversão normal é 250 mil pesos. Os 250 mil pesos incluem as lives de 1h30, incluem o material de apoio, inclui os materiais de apoio que eu vou entregar para vocês. São materiais associados ao Feng Shui, associados ao Personal Home. Vamos trazer as melhores técnicas, por exemplo, de Marie Kondo, de outras pessoas que trabalham com Personal Home, as melhores técnicas de Feng Shui, todo compilado. E inclui os áudios de meditação, as afirmações. É toda uma metodologia de mais de 20 anos associados com esse tema. Para as pessoas que estão aqui, nós temos um desconto de pronto pago. Se vocês pagam hasta amanhã, temos um desconto de 50%. Vocês pagariam só os 125 mil pesos. Esses 125 mil pesos, vocês podem pagar em alguma dessas formas de pago. Nós recebemos NEC, da Vivenda, Bancolombia. Depois nós vamos pôr no grupo de WhatsApp que todos estão, que se chama Lives. É o grupo que seguramente todos vocês estão aí, para que vocês recebam a informação também do procedimento de pago. Hasta amanhã há essa promoção. Os que vivem fora de Colômbia me escrevam no privado, convertimos a dólares, recebemos em PayPal também. Então, e também temos links de tarjeta de crédito. Aproveitem. É todo um conhecimento que quero compartilhar com vocês de uma maneira mais cercana, mais próxima, através desse maratão. Vamos criar um grupo exclusivo, não vai ser esse grupo de lives. Vamos criar um grupo exclusivo que se chama Maratón Tao del Tiempo, junho 2023. Então, dentro desse grupo, vamos trabalhar. Profe, pero es que imagínate que como yo en ese momentico estoy acá en convalecencia, entonces en ese momentico me tocó parar de trabajar porque como yo no trabajo en empresa, sino que yo trabajo en un taller de determinación. Entonces, en ese momentico, o sea, no cuento ni con incapacidad ni nada. Entonces, me tocó parar de trabajar. Entonces, en ese momentico no puedo, en ese momentico me queda difícil tomar el curso. Entonces, me tocaría parar hasta que ya pues yo pueda, que ya se recuperada y ya pueda trabajar. O sea, que en ese momentico no podría tomar el curso. Por lo que tengo. Não há problema, Oliva. Com muito gosto e em uma próxima oportunidade, quando já esteja melhor, né? Miramos. Então,
Qualquer duda que tenham, me perguntem no privado, ou seja, no WhatsApp privado. A Sí, Sandra me escreveu aqui, la promo hasta viernes. Aí hablamos del privado, Sandra, porque de todas maneiras, viernes já é o preço normal, pero bueno, aí me escreva no privado e miramos a ver como podemos te apoiar. bueno, E a profe. Tatiana Samper escreveu aí, esta charla queda gravada para verla desde o início. Sim, Tatiana, está sendo gravada. Então, Bueno, profe. Dios lo bendiga, profe. com muito gosto, Oliva. Deus te bendiga também, que A me usted también. recuperes pronto, hein? Que recuperes Bueno, pronto. profe. Muchas gracias, E, profe. então, alguma outra pergunta? No, profe. Isso, então a Tatiana vai ver a charla depois. Alguma outra pergunta? Alguma outra comentário? Então, com isso, vamos aí terminando nossa sessão de hoje. O importante é que sigam conectados, né? No meu canal de YouTube também eu tenho várias conferências interessantes que he entregado nos últimos dias, na semana passada. Entrem em Gundorf, no meu canal de YouTube, para que vocês possam observar. No Instagram também temos uma informação bem interessante. Aproveitem as redes sociais e bueno, todos super invitados. Vou escrever aí no privado aí las invitações para o curso. Nardi vai participar. Bem-vinda, Nardi. E bueno, que chévere, e vamos crescer muito. E todos estão super motivados, super invitados. Então, é isso. Muitas graças por la presença. Ativamos as câmeras aí uma vez mais para... Com isso, já estamos terminando nossa entrega de hoje. E estejam atentos às nossas próximas entregas, para que sigamos incursionando nesse tema fantástico que é a organização dos espaços. Aí, Luz Esperança escreveu, devo retirar, excelente informação. Forte abraço, então, ativamos as câmeras para tchau. Foto grupal, excelente. Gracias, muchas Gracias, gracias. Gundor. Gracias a todos. Éxitos. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao. Gracias, Feliz noche. bendiciones. Ya estoy listo, no Chao, me tomes. chao.